Bom dia, crianças, tudo bem? Então vamos começar nossa aula de hoje, lá na disciplina de História, no livro didático, lá na página 14. Nós vamos falar sobre diversão e lazer no campo. Como era essa diversão? Antigamente, como ela foi, se modificando com o decorrer do tempo. Segundo alguns pesquisadores que se dedicam a estudar a vida cotidiana e os costumes em áreas rurais, existem muitas formas de diversão praticadas no campo ao longo do tempo. Antigamente, eram comuns brincadeiras ao ar livre e também no espaço doméstico, dependendo das condições sociais das famílias. As meninas brincavam de casinha ou com bonecas de porcelana ou de pano, entre outras brincadeiras. Nos quintais e áreas livres das fazendas, os meninos brincavam de caçar, às vezes com estilingues, de fazer emboscadas e de montar em cavalos, além de passar o tempo com outros animais. E aqui tem uma imagem que retrata uma dessas brincadeiras. Brinquedos como a bola de meia, o ônibus de lata, o peão, a peteca e o caminhão de madeira, por exemplo, são bastante antigos, conhecidos e tradicionais em todo o Brasil. Muitos deles continuam sendo confeccionados, então continuam sendo feitos em diversas regiões do país, com materiais locais, como madeira, palha e fibras vegetais. Alguns também são produzidos pelas indústrias, que fazem os brinquedos de plástico. E aqui nós podemos ver mais duas imagens, que retratam esses brinquedos. Aqui um peão e aqui um trenzinho de madeira. No jogo rápido, vocês irão colocar a experiência de vocês. Você tem ou já teve algum brinquedo de madeira? Qual? Então, se vocês tiveram ou têm algum brinquedo de madeira, vocês vão colocar aqui qual é. Lá na página 15, quem quiser fazer a leitura de todo o texto pode ficar à vontade. A Pro vai falar superficialmente, só comentar com vocês para não ficar muito extenso o nosso vídeo, combinado? Então, aqui o que vai estar falando? Vai estar falando sobre os avanços tecnológicos e como que isso impactou nos brinquedos. Teve uma mudança, de antigamente para como se brinca nos dias de hoje. Por quê? Hoje tem que tipo de brinquedos? Brinquedos mais tecnológicos, mais modernos, que as matérias-primas elas passam por bastante transformação até chegar no produto final. E também tem vários brinquedos que são eletrônicos, que envolvem bastante tecnologia. E aqui tem alguns exemplos dos brinquedos atuais, certo? Na primeira imagem nós temos bonecas de plástico da atualidade. Aqui nós temos os patinetes e bicicletas, que também existem há muitos anos, mas até hoje, se brinca, se utiliza bastante. Aqui tem uma família utilizando o videogame e aqui também tem jogos eletrônicos, que são instalados no celular, que a gente faz o uso diário, é bem comum. Só que o texto traz uma coisa para a gente ficar atento para o exagero, do uso desses jogos, tá bom? E depois no desafio tem uma pergunta bem bacana. Dentre os brinquedos apresentados acima, qual é o seu preferido? Então anota aqui embaixo qual é o seu preferido, combinado? Lá na página 16 tem o Hora da Leitura bem legal, que envolve também o assunto do brinquedo. Depois de realizar a Hora da Leitura, vocês vão responder as perguntinhas relacionadas ao tema que vocês leram, combinado? Agora vamos lá para a página 19, nas atividades. Número 1. Cite algumas das atividades produtivas realizadas no campo ao longo do período colonial e que continuam sendo realizadas hoje, porém com mais tecnologia. Então, que atividades, eles realizavam quando os portugueses chegaram aqui? Com a plantação da cana-de-açúcar, eles realizavam a produção do açúcar, também tinha o cultivo de animais, a plantação do café. Essas atividades foram se desenvolvendo e com o uso da tecnologia, elas se mantêm até hoje, só que de forma diferente. Na número 2, que trabalhadores realizavam a maior parte das atividades do campo e na produção açucareira do período colonial? Então, que tipo de trabalhadores que faziam isso? Eram os trabalhadores escravizados. Número 3. Hoje em dia, o trabalho no campo é realizado pelos mesmos trabalhadores de antigamente? Não, meus amores, atualmente o trabalho escravo ele é ilegal e além disso teve muitos avanços tecnológicos
que mudaram as relações de trabalho, a forma de trabalhar. A número 4. Cite alguns produtos obtidos por meio do extrativismo no tempo da colônia. Então, eles retiravam diretamente da natureza alguns frutos que eram vendidos lá na Europa, como o urucum, o guaraná, o cacau, a castanha do Pará, entre outros. Número 5. O extrativismo ainda é uma atividade realizada nos dias de hoje? Você conhece algum produto do extrativismo atualmente? Então, nós vimos que as pequenas famílias que moram em áreas florestais ou até mesmo no campo, eles vivem do extrativismo. Então, retira o seu sustento da coleta de frutos, da pesca, da caça, certo? Só que acontece de uma forma diferente, é de uma maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente. Na número 6, vimos que o trabalho no campo gera tradições e costumes que fazem parte da cultura do povo desse lugar. Cite uma manifestação cultural que você aprendeu nessa unidade que tenha surgido no campo. Então, uma manifestação cultural que surgiu nas fazendas de gado foi o Bumba Meu Boi. Lá na número 7, na página 20, vocês vão colocar outro tipo de manifestação cultural que tenha surgido nas áreas rurais. Se for necessário, vocês podem fazer uma pesquisa, certo? Na número 8, dentre as imagens a seguir, assinale a que não representa uma manifestação cultural do campo. Então, a única que não representa uma manifestação cultural do campo, vocês vão assinalar, marcar um xizinho. Número 9. Qual é a diferença entre as brincadeiras realizadas antigamente e as de hoje? Lá na página 21, tem mais um desafio. Com o auxílio de um adulto, pesquise mais algumas formas de lazer, festas e brincadeiras praticadas hoje em dia em áreas rurais. E vocês vão registrar nesse espaço aqui. Depois, realizem a linha de chegada. E na disciplina de História é isso, turma. Boas atividades e qualquer dúvida vocês podem me perguntar.